vem revestir, vem capacitar. Pai, o Senhor é Deus para ativar coisas que ainda não foram ativadas em termos de dons, talentos, em termos do teu poder, nos revestir muito mais ainda, Senhor. Pai, salva-nos, renova-nos. O Senhor é a nossa garantia, o nosso sustento, o nosso lema e o nosso leme. O Senhor é a nossa segurança, é o nosso escudo, é o nosso galardão, é a nossa vitória, é a nossa paz, é a nossa confiança, é o nosso renovo, é a nossa luz intensa, é o nosso pão, é o nosso resgate, porque Tu és o nosso Redentor que vive. E Tu vives de eternidade a eternidade, e as Tuas misericórdias não têm fim. É a causa de nós não termos sido consumidos pela ira do adversário. Por isso estamos aqui para Te ouvir e praticar, para querê-lo, para anelá-lo, para estarmos diante de Ti, Pai, e caminhando diante da Tua graça, do poder de renovação que o Senhor tem. Oh, Pai, nós precisamos. Espírito Santo, venha nos ungir, venha nos envolver, nos envolva mesmo, Senhor. Faça fluir de dentro de nós aquilo que ainda não fluiu. Se nós temos essa fonte, que ela possa fluir como rios de água viva, porque o Senhor falou, e a verdade, depois que nos encontramos contigo, recebemos o Santo Espírito, para que começássemos a entender a Tua palavra, para que pudéssemos ter a Tua revelação, para que pudéssemos, Senhor, andar em conexão contigo, em conexão com os céus, para ouvi-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo, Senhor, a cada dia da nossa vida. Aleluia. Faz a obra, Espírito Santo, neste lugar. Aleluia. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer aqui, mas tem pessoas que precisam conhecê-lo mais ainda. Tem pessoas que precisam ser libertas profundamente, curadas, resgatadas às vezes de muitas situações que são aflitivas, que são dúvidas, que se tornaram cativeiros. Mas o Senhor é especialista em remover cativeiros. O Senhor é especialista em nos conhecer e nos libertar, às vezes, de nós mesmos, do nosso eu, do nosso velho homem, da nossa velha natureza pecaminosa. O Senhor é Deus para fazer. Aleluia. Nós estamos aqui com uma amiga muito querida, que era da igreja lá de Dubai, a Tati. Fica de pé, Tati. Dê um aplauso a Jesus por ela. Amém. Obrigado por ter vindo. Deus vai falar contigo. Deus vai falar com muitos aqui. Amém. A Tati é casada também com um irmão, amigo nosso querido, que é o Eduardo. Não pôde vir porque foi visitar os parentes em Minas. Como é que chama lá a cidade? Uberlândia, é verdade. Eles têm umas tiradas muito engraçadas. Mas glória a Deus por isso. Ela foi comissária da Emirates, First Class? Yes, First Class. Foi há um tempo lá. Mas agora o negócio está melhor, viu? Eu já estou pregando em inglês. Para a honra, glória, louvor e exaltação do nosso Senhor Jesus. Mas muito obrigado, viu? Pelas vezes que você me traduziu. Foi muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. É o seguinte, eu quero falar sobre a chave da morte e o poder de vida indissolúvel. Jesus é o poder de vida indissolúvel. Ele é o autor da vida indissolúvel. Ele é o verbo. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, a palavra. E o verbo era Deus, a palavra. Todas as coisas foram feitas por meio dele, a palavra. Sem ele, a palavra, nada do que foi feito se fez. E ele era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Aleluia.
Ele já veio, já fez toda a obra lá no Calvário. Já levou todos os nossos pecados. Os nossos pecados estavam encravados em Jesus pelas suas feridas. Bom, até aí eu creio que muita gente sabe disso. E você foi resgatado por meio dessa obra de Cristo. Dessa coisa imensurável, dessa coisa surpreendente, muitas coisas que nós ainda nem conseguimos compreender na sua plenitude. Mas Ele fez. Ele pagou esse preço. Por isso que diz que nosso louvor é no nosso espírito, no nosso corpo, os quais pertencem a Ele. Porque foi pago um alto preço pelo nosso corpo, pelo nosso espírito. Amém? Mas muito bem. Eu preciso pegar um pouquinho disso lá no começo. E abra a tua mente, viu? Porque muitas pessoas aqui precisam saber disso com mais exatidão. Para entender como é que foi essa obra. Muito extensiva de Jesus por nós. Então, vocês sabem muito bem que lá no princípio, lá na criação, tinha uma árvore lá no jardim, que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para o homem, olha, não coma desse fruto, todos os outros você pode comer livremente, mas não coma daquele fruto, porque o dia em que comerdes, certamente morrerás. E aquele fruto, como eu já falei aqui, era do conhecimento do bem e do mal. Agora eu te pergunto, você é uma pessoa inteligente? Porque tem Cristo no seu coração. Você está em Cristo, amém? Eu admito que todos aqui estejam em Cristo. Glória a Deus, se não estiver, vai estar hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus. Ok. Então, veja bem, como um ser inteligente que você é, eu te pergunto, que fruto era esse? O que representava esse fruto do conhecimento do bem e do mal? Que fruto era esse? Que Deus teve que promulgar lá na frente, depois de 2000 anos, através de Moisés. 2400 anos, mais ou menos. A lei. O que era o instrumento do conhecimento do bem e do mal? A lei. Mas por que Deus deixou lá no jardim, sabendo que o homem iria lá? É o seguinte, Deus precisava colocar um parâmetro, muito embora aquela árvore era reservada a Deus, não para o homem lá. Mas precisava ter um parâmetro, porque senão o homem não teria livre escolha. Olha como Deus é perfeito. O homem precisava ter a livre escolha, de escolher aquilo que ele queria. E ele optou para ir lá. Porque se o homem não tivesse opção, não tivesse escolha, ele seria um robô. E Deus não nos criou para sermos robôs, amém? Então Deus também poderia ser classificado como ditador. E Deus não é ditador, Ele é graça, Ele é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se não fosse, Ele não teria enviado o Filho para passar por tudo que passou e pagar o preço pelos nossos pecados. Amém, amados? Então, esse é Deus. Por isso, Ele deu aquele parâmetro. O homem tinha uma livre escolha. E ele optou para ir lá e comer do fruto. Mas olha o que Deus falou. O dia em que comerdes, eu vou repetir até, certamente morrerás. Agora, amados, Deus é demais. Ele prepara as coisas milimetricamente bem pensadas. Deus sabia que o diabo ia tentar o homem, porque o diabo queria ficar com a chave da lei para ele. O diabo sabia o que tinha lá. E ele queria ter o domínio sobre o homem, porque ele ficou com ciúme, com raiva da criação de Deus e dele ter criado o homem para andar com Deus. Para trazer o homem, para fazer parte da família de Deus. Tanto é que hoje somos famílias de Deus. Amém? Não somos mais peregrinos nem estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos, família de Deus. Somos família celestial. Não somos meramente uma família terrena. Somos família celestial. Para estarmos escritos no livro da vida e vivermos com Ele eternamente, e reinarmos com Ele eternamente, amém? Termos a sabedoria dEle, termos o conhecimento dEle, termos a unção, a mesma unção que estava em Jesus, nós temos.
Os mesmos dons que estavam em Jesus nós temos, porque ele falou que nós faríamos as mesmas obras, e obras maiores, porque ele iria para o Pai, mas enviaria da parte do Pai o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nos guiaria em toda a verdade, e nos daria a revelação do próprio Cristo. Tati, aqui eu posso falar rápido. Agora eu quero ver eu falar inglês assim, tão rápido. Amém. Mas Deus vai me dar graça, amém? Aleluia. Mas o fato é esse. E o homem, quando comeu, ele morreu espiritualmente. O espírito dele ficou mortificado. Essa foi a morte. Essa foi a morte. O espírito dele, como foi mortificado, o sopro que Deus deu a ele, deu o espírito dele mesmo, mas que veio de Deus. O espírito do homem, cada um tem um espírito que é dele, é humano, está dentro dele, para ser morada do Espírito Santo, amém, amados? Não tem só o espírito do homem, tem o Espírito Santo dentro do teu espírito, aleluia. Deus é fascinante. Então, o negócio era esse, o espírito ficou mortificado. Por quê? A morte chegou no homem. Agora começa a mensagem. Mas por que Deus deu a lei só muito depois? Porque Deus, em primeiro plano, ele precisava separar aqui na terra um povo para ele. O pecado veio existir no mundo, veio pela própria genética. Quando o homem pecou, entrou no sangue, na corrente sanguínea o pecado. Isso é genética. É fantástico. Vai entendendo por que o sangue de Jesus foi incontaminado. O único sangue que foi possível para nos salvar, sendo um sacrifício perfeito a Deus, o sacrifício que Deus recebeu, só foi o sacrifício do sangue de Jesus que ele recebeu. Nenhum outro seria possível, porque se fosse algum outro, seria sangue com pecado. Sangue com morte. Amém? Porque o conhecimento do pecado é a morte, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Romanos 6:23. E aí aconteceu isso. Aí Deus, eu vou separar um povo para que na descendência desse povo eu levante o meu filho, eu envio o meu filho para entrar numa carne aí da linhagem de Israel, descendente de Davi, que viria a existir lá na frente. E esse vai ser o Salvador, porque precisava ser um homem. Deus não podia vir pessoalmente para resolver a parada, destruir o diabo, trazer o homem de volta. Olha, vem. Pronto, eu resolvi já. Deus seria ilegal. Ele passaria por cima do próprio instrumento que ele tinha colocado lá no jardim, chamado fruto do conhecimento do bem e do mal, a lei. Estão entendendo até aqui? Eu quero que você vá entendendo devagarzinho, para que você absorva isso e você vai entender que você não está mais debaixo de maldição. Por isso, se tiver pessoas aqui que estejam enfermas, por alguma razão, vão ser curadas em nome de Jesus. Amém, amados? Aí, bom, eu vou separar um povo. Tem que ser um povo, através de uma pessoa, vou ser o primeiro do meu povo, que seja do meu agrado. E aí foi Abraão, que era semita, descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Por isso que o povo de Israel é chamado de um povo semita, amém? Porque são descendentes de Sem. Cão pecou, cometeu um delito com o próprio filho. É uma história um pouco complicada, eu não vou te falar sobre isso agora, mas houve um pecado, houve uma defraudação do próprio pai. Eles defraudaram o pai. Cão com o filho Canaã, por isso que a maldição veio direto para Canaã. E aí tem uma sequência essa história, mas muito bem, Sem recebeu a bênção. Sem é abençoado, Noé declarou com a boca dele, porque ele tinha autoridade para amaldiçoar, para abençoar, mas ele abençoou Sem, amaldiçoou Canaã e a descendência, abençoou também Jafé, mas o mais abençoado foi Sem. E aí começou a vir a descendência de Sem, e chegou em Abraão, e Deus falou, vou escolher Abraão, gostei do coração dele. E chamou Abraão para caminhar com Deus. E a partir dali começou a vir a descendência, a mulher era estéril. Deus sempre faz essas coisas, né? Deus sempre, de algo que não é, ele extrai o que é para ele e confunde muita gente. Por isso que Deus trabalha na calada da noite, quando ninguém está sabendo, ninguém está vendo, para depois ele levantar a pessoa, para ela ser cheia do Espírito Santo e do conhecimento de Deus, e ser uma pessoa que vai impactar muita gente. Eu quero ser uma pessoa que venha impactar muita gente.
Amados, se eu ministrar uma palavra dessa lá fora, as pessoas se convertem na hora. Na hora, porque eles não têm isso, não é verdade, Tati? Eles não têm isso lá, eles não têm o que nós temos. Eles não têm essa unção, esse poder impactante profético. Eles não têm essa glória que está em nós. Eles não têm isso, eles são sedentes, famintos para conhecer o que você conhece. Então não joga fora mais. Não regurgita mais. Engole, come, mastiga e vai viver isso. Em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Então, Abraão, vem cá, vou fazer de ti uma grande nação. Vai ser grande a tua descendência, mas o que Deus estava falando para Abraão, que ele abençoaria a descendente por meio do descendente, que é Cristo. E aqui começa a nossa abertura aqui na Bíblia. Amém, amados? Então, abra em Gálatas capítulo 3. Aleluia, o Espírito Santo é tremendo. Aleluia. Eu quero estar cheio do Espírito Santo a cada dia, porque eu sei o que é isso. Quando você é cheio do Espírito Santo, não vai ter problema nenhum para você. Você vai vencer qualquer parada. Mesmo com tribulações, mesmo com angústias, porque nós vamos passar por isso. Jesus nos avisou. Mas nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos que com Ele somos mais do que vencedores. Que essas coisas vêm para nos amoldar a Ele, para sermos parecidos com Cristo. Essa que é a atuação de Deus na nossa vida, amém? Sermos parecidos com Ele. Glória a Deus. Versículo 16, Gálatas 3,16. Está entendendo até aqui? Vocês vão ver que fantástico esse negócio. Ou vocês saem pulando daqui, vocês saem para ir para o céu logo. E Jesus volta e pronto, e está tudo feito, deu. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Vai vendo, está comigo? A Escritura não diz a seus descendentes. Como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é Cristo. A primeira revelação a respeito de Cristo que haveria de vir foi feita a Abraão. Abraão, você vai gerar uma descendência, porque eu vou enviar o Salvador. Vou enviar meu filho. Por meio dessa descendência que vai vir. Israelita. Ele foi o primeiro judeu. E através dele eu vou fazer a obra, ele vai ser o Salvador. Ele vai ser o céu na terra, ele vai trazer o céu na terra. Ele vai trazer o meu conhecimento, ele vai trazer o conhecimento do céu aqui, para as pessoas que estavam amaldiçoadas, para as pessoas que estavam na morte, no pecado, e eu vou fazer essa obra. Tá bom, Abraão? Deus revelou isso a Abraão. Por isso que Abraão mesmo sabia que seria o descendente, que é Cristo. Amém? Então, através da linhagem que viria dele. Ah, meu Deus, que tremendo. Mas Deus não podia dar lei logo de cara. Ele esperou o povo se acumular lá no Egito. E ali, lá no Egito, ele levanta Moisés, depois, né, que Moisés fugiu do Egito, tal, a gente sabe da história. E ali no Monte Horebe, Deus fala com Moisés, olha, eu vou te enviar para resgatar. Houve uma relutância de Moisés, que ele não queria isso, pesado de boca, aí Deus é madura nele. Olha, Moisés, espera um pouquinho, eu fiz a boca do homem, e tem uma coisa, vamos fazer o seguinte, não tem o teu irmão Araão? Ele vai ser como profeta e você vai ser como eu. Olha, Deus parece louco, mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E sabe o que ele estava falando? Moisés, você vai ser como eu, Deus. E Arão vai ser o profeta. Entendeu? Por isso que Moisés tinha um revestimento de Deus na vida dele. Por isso que quando ele foi falar com Deus, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, ia ser destruído pelo exército de Faraó, que estava no encalço, ele foi buscar Deus e Deus falou para ele, Moisés, por que tu vens a mim? Por que você vem a mim? Não é mais comigo? Eu já te dei autoridade, como se Deus tivesse falado isso. Era como se Deus tivesse falado isso. Olha o que você tem na mão. Eu não te dei esse cajado para você ter autoridade através disso. Isso significa o ministério. Levanta sobre o mar e você divide. Divide-o. Deus não falou para ele, eu vou dividir. Não, Moisés, você vai dividir. Você tem a autoridade de Cristo hoje na sua vida. Só que muitos de nós estamos relegando isso ao segundo plano. A autoridade que Deus nos deu, nós estamos desprezando muitas vezes pelas nossas atitudes, pela nossa forma de agir. Agindo por nós mesmos em muitas situações, se nós temos o Espírito Santo, nós ficamos dependentes de nós mesmos. Esse negócio de nós mesmos é que nos mata. Porque muitas vezes nós somos ensimesmados. Agimos pela nossa própria conta. E não admitimos muitas vezes
através dessas atitudes, que temos esse poder dentro de nós, que é a própria presença de Deus. Aleluia. Que se você buscar, se você orar, se você clamar, Deus vai te encher de poder. Para amar as pessoas, para curar as pessoas, para libertar as pessoas, para levantar as pessoas, aleluia, para ministrar da parte de Deus. E hoje somos muito mais profetas do que foi Abraão, do que foi Moisés, do que foi Davi, do que foi Samuel, do que foi Isaías, do que foi Malaquias, do que foram todos eles, e até João Batista. Porque todos eles não foram nascidos do Espírito, porque Cristo não tinha vindo ainda. Por isso que Jesus falou, olha, não teve maior profeta nascido de mulher do que João Batista, ele foi o maior de todos. Mas no reino, o menor vai ser maior que ele. Porque nem João Batista foi nascido do Espírito, foi nascido só de mulher. Por isso que quando Jesus fala com Nicodemos, te é necessário nascer de novo, ele falou, olha, tem que voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Abre a cachola. Seguinte, meu filho, quem não nascer da água e do Espírito, não entra no reino. Água é a palavra do céu que estava em Jesus, porque não tinha palavra do céu, tinha lei. Eu vou te explicar isso. Tinha lei. Hoje nós podemos ficar até umas 2 da manhã, hein, Pedro? Aí você vai fazer Cooper às 3. É o seguinte, olha, Nicodemos, que não nascer da palavra, água é o que Jesus fala, aquele que receber as palavras que eu lhe der, lhe fará com que nasça uma fonte, água, que jorre para a vida eterna. Amém? Palavra e Espírito. Esse é nascido de novo, então é maior profeta do que todos os da antiga aliança, meu Deus santo. Pastor Leandro, você é mais profeta do que João Batista, do que todos eles. Só que muitas vezes não descobrimos isso, porque não lemos a palavra, não convidamos o Espírito Santo para nós escavarmos a palavra e termos as revelações mais preciosas de Deus, que muitas vezes estão nos detalhes. Você está comendo feijoada, mas é bom para você depois arrumar isso no seu estômago e viver o rema de Deus. Amém, Priscila? Você vai viver coisas tremendas. Você vai profetizar e vai orar e você vai ver acontecer as coisas. Amém? Didi, não larga mais do pé de Cristo. Não só do pé, de todo ele. Amém. Transmita isso para a Jéssica, para ela ser uma mulher cheia do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo e andarem altaneiramente nessa terra para manifestar Cristo, a vida de muitos que estão esperando por aí. Amém? Que nós somos a revelação de Deus na terra. Cristo já veio, já foi, já subiu, já está à direita do Pai, e ele enviou o Espírito Santo com Cristo para inserir em nós, para nós sermos essas pessoas representantes, e não testemunhas, representantes. Amém, amados? Glória a Deus, então tá. Vem o povo de Israel, chega em Moisés, como eu falei aqui, Moisés vai para o Monte Sinai e começa a dar lei. O que era a lei? Precisava vir a lei para que o povo de Israel conhecesse o pecado, e nós também viéssemos a conhecer o pecado depois. Amém? Porque o pecado já existia, estava inerente no homem, ele precisava conhecer o pecado. Por isso que precisava a lei, porque o diabo estava com essa autoridade. Agora vocês vão entender a partir de agora que a chave da morte, que Jesus está com ela, e muita gente não entende o que é a chave da morte. Vocês vão entender. Gálatas 3 mesmo. A partir do versículo 9. Eu não estou falando mal da lei. Eu estou dizendo que você não está mais debaixo dela. Amém? Não estou falando mal da lei. Só que a lei não é para nós. Eu vou te dizer para quem a lei é. De sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. Porque é lá que Deus começou o negócio que chegou até nós. O que Deus falou para Abraão não foi lei nenhuma, foi bênção, foi palavra, foi promessa viva por meio de Cristo, que chegou até nós, que deveria estar lá no povo de Israel, mas chegou até nós, porque nós estamos em Cristo, então somos herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão. Agora vamos lá, versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Uau! Está vendo que é a chave da morte?
Amém, amados? Pois está escrito, maldito. Vai lendo isso aqui, vai gravando na sua mente, ou escreve, vai anotando. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ninguém ia cumprir, ninguém conseguiria cumprir aquele negócio. 613 cláusulas. Maldições são 69. Bênçãos são 12. Maldições 69. Só ler lá, Deuteronômio capítulo 28, você vai entender. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, não da lei. Não é fé, porque tem 4 tipos de fé, não vou falar sobre isso, eu já preguei um dia aqui. Ele está falando a respeito de Cristo. A fé verdadeira é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é a própria fé. Ele veio com a fé de Deus para nos dar. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 20, capítulo 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu, esse negócio do eu é fogo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, na carne, esse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Ele não disse a fé no Filho de Deus, mas ele disse claro, cristalinamente, que a fé do Filho de Deus. A mesmo naipe de fé, a mesma fé do está em mim. Se for necessário por uma direção de Deus, eu posso transportar montes. Se for algo que Deus quer fazer para libertar um povo, olha, para Deus libertar muitos que estavam lá em Betânia, na casa de Lázaro, estavam lá no velório de Lázaro, choravam, tinha até aqueles que eram contratados para chorar, isso tem até hoje lá no meio do povo de Israel, entre os israelitas. Então, por que Jesus não foi logo curá-lo? Porque ele queria mesmo ressuscitar Lázaro, sabe por quê? Para salvar muitos que estavam ali. Para que muitos viessem a crer nele, foi o que aconteceu mesmo de fato. E também tem uma outra coisa, para provocar os fariseus e os sacerdotes, que de fato o crucificaram, já planejaram a morte de Jesus. Jesus provocou isso, porque ele veio para isso. Estava indo para Jerusalém para isso. Mas ele precisava fazer uma obra dessa, ressuscitar Lázaro. Era um propósito de Deus, porque na realidade Jesus não queria fazer isso, porque depois que Lázaro ressuscitou e Jesus foi para a cruz, eles buscaram Lázaro para matá-lo, para querer dizer que Jesus não tinha ressuscitado Lázaro. Isso está na palavra. Amém, amados? Amém. Olha que fantástico. Então está aqui o negócio. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé. Mas o que fizer estas coisas por elas viverá. Agora vem a bomba. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, santo Deus, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus fez maldito. Vou te explicar por quê. Versículo 14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Uau! Eu não estava falando as bênçãos da lei chegassem em Jesus Cristo. Não, as bênçãos, é o que ele falou. A bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a nós por Jesus Cristo. Para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Aleluia! Pudéssemos ter a própria presença do céu em nós, do Espírito de Deus em nós. Ele fala aqui, no versículo 24, não, no 23, mas antes que a fé viesse, ele não falou, ele não poderia ter dito Cristo. A fé é o próprio Cristo. Todas as coisas, peraí, vem cá. Deus chamou existência aquilo que não era e se fez existir, não é? Deus chamou aquilo que não se via pela palavra. A fé, então, é Cristo. Você lembra que eu falei aqui? No princípio, era a palavra, o verbo, palavra. Cristo. E Cristo, a palavra, estava com Deus. E Cristo, a palavra, era Deus. A fé é Cristo. Essa é a fé verdadeira. Tem a fé humana, tem a fé do próprio dom. Amém? Mas tem a fé que é a poderosa.
que é próprio Cristo em nós. Amém, amados? Isso está muito certo e líquido no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, amados. Vai absorvendo, vai comendo, porque você vai ver a unção na sua vida, em nome de Jesus. Mas olha só, vamos lá. Jesus, ele veio já sabendo, não sabendo no começo. Ele teve que estudar, ele teve que orar, ele teve que aprender a palavra, aprender tudo que estava na lei. Porque Deus estava dentro dele, que é Cristo. Cristo estava dentro dele, ok, dentro de um corpo humano chamado Jesus. Amém, amados? Por isso que ele não podia usurpar ser igual a Deus. Amém? Ele não nasceu sabendo. Porque ele se esvaziou. A palavra diz que ele se esvaziou. Porque senão, não teria sido válido. Seria a mesma coisa que Deus tivesse vindo pessoalmente destruído o diabo, acabado com a brincadeira, e Deus não podia fazer isso, senão ele seria ilegal. Amém, amados? Vocês entenderam isso? Então Jesus também tinha que vir como homem. Por isso que a palavra fala em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Ok, olha lá. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se ele não se acha na forma de homem, não se tivesse se esvaziado, ele teria agido como Deus pessoalmente aqui na terra. Amém? O diabo ia chegar para dizer, o que você fez? Você está sendo ilegal. Está sendo ilegal, você não pode fazer isso. Mas Deus é tão sábio, tão tremendo, que ele usou o próprio homem, ele tinha que usar o próprio homem para destruir aquele que tinha o império da morte para nos salvar. Amém? Amém, amados? Tinha que ser por um homem, não tinha que ser o próprio Deus. Por isso que ele se esvaziou, por isso que eu falei. Já falei aqui algumas vezes, Jesus foi para sinagogas, Jesus foi ouvir a palavra, Jesus foi conversar com os mestres, os rabinos, os doutores da lei. Ele foi estudar lá na universidade dos rabinos, dos mestres, ele foi estudar, ele foi mergulhar nas escrituras, que até então estavam até Malaquias, ele foi estudar os rolos proféticos, para depois ele poder pregar o evangelho debaixo da unção de Deus. Amém, amados? Amém? Para que tudo que estava lá se cumprisse nele. Tudo se cumpriu em Jesus. Eu tinha que falar isso para nós podermos continuar. Glória a Deus. Então aqui, Romanos capítulo 3, versículo 20. Eu primeiro tenho que explicar para vocês o que era a lei, para que depois eu passe a falar sobre exatamente o que Jesus fez na cruz. Vocês vão ficar loucos. De amor por ele. Amém? É isso, né? Ok? Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha, você só põe lá quando eu pedir, tá bom? Porque senão vocês vão ficar olhando lá e vão perder o fio da meada aqui. Ok? Quando eu pedir para ela, agora você põe, aí você... Amém, amados? Não estou te chicoteando, só estou te explicando que é melhor assim. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Agora mais uma. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 55, 56. Eu tenho que te falar, até certo ponto, tudo que era lei, que representava a lei, para vocês entenderem, como eu falei, vou falar de novo, o que Cristo realizou. Ok? 55, 56. Tá? Agora vocês têm que abrir, mas tem gente que não trouxe Bíblia, agora você vai aprender a trazer Bíblia. Põe lá esse então. 1 Coríntios, capítulo 15, 55, 56. Olha lá. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é a lei. Onde está, ó morte, a tua vitória? 56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por quê? Para que Jesus viesse, tinha que abundar o pecado na lei. Na lei estava todo escrito de dívida que era contra nós através das suas ordenanças. Daqui a pouco você vai ver isso. Tinha que abundar.
Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Na lei, que era contrária a nós. Amém, amados? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Parece que você está voando um pouco. Não, né? Vocês estão entendendo até aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É o que está escrito aqui. Era a chave da morte, não é uma chave, não era uma chave em formato de chave, bonitinho, redondinho assim aqui, com um negócio vertical, depois uma ponta assim. Será que eu imitei bem a chave? Para dizer que era a chave, não é isso. Chave era um instrumento, que era a lei. Tá? Agora eu vou provar definitivamente que a chave da morte era a lei. Abre em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Não é que eu quero dar uma aula, não é isso, mas eu estou louco para que você entenda isso, para que você seja livre mesmo. E seja à vontade, cheio do Espírito Santo. Amém? Muitos problemas vão ser dirimidos com isso na sua vida, eu tenho certeza. Esse seu ministério da morte, esse pode pôr. Te abençoe para pôr. Você precisa entender isso. 7. 2 Coríntios 3, 7. Mas isso é tremendo. O Espírito, onde dá o Espírito em você, a liberdade para ele fazer. Ora, deixa entrar isso no seu coração. Ora, seu ministério da morte. Então, o que era a chave da morte? O que era? Hã? Vamos comer pizza? O que era a chave da morte? A lei. Oh, legal. Gravado com letras em pedras veio em glória. Aqui está provado que era a lei. Dê um aplauso a Jesus, por enquanto. Depois vocês vão saltar. Amém? Então Jesus começou a caminhar. O diabo veio tentar 24 horas lá no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo mesmo para ser tentado. Ele veio querer usar a palavra, Jesus rebateu com a palavra, mas com poder, com unção. E passou por cima nessa primeira etapa e continuou cumprindo a lei. Ele foi cumpridor da lei, ok? Ele foi trabalhando, ele foi pregando, ele foi manifestando os milagres, sinais, prodígios, maravilhas, para que o povo reconhecesse que ele era o Cristo, o Messias, que tinha sido enviado para salvar. Amém, amados? Para trazer o ministério do Espírito. Então, ele foi indo. E ele sabia, desde o princípio, depois que ele ficou se conhecendo por gente, que tinha o Cristo dentro dele, que ele era o Redentor, ele era o Salvador, ele não podia pecar. Tinha essa consciência que ele não podia pecar, porque senão ele ia contaminar o sangue dele. E aí ele foi vencendo o pecado, operando os sinais, operando os milagres, e foi falando do evangelho do céu. Olha, o reino de Deus está próximo de vós, arrependei-vos. E foi falando, aí chegou a hora dele se dirigir a Jerusalém. Ele falou, agora eu preciso ir para Jerusalém. Vou padecer na mão dos anciãos, dos sacerdotes, vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele tinha tanta convicção, porque ele era a própria fé. Ele tinha tanta convicção, por isso que nós precisamos imitá-lo. E Paulo diz, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Amém, amados? Então, ele foi vencendo. Tá, eu vou para lá. Aí chegou o momento dele ir mesmo, conforme eu falei aqui. Ele, antes de chegar em Jerusalém, ele passa por Betânia, que distava 2 quilômetros de Jerusalém, é pertinho, é uma caminhada rápida, e foi, primeiro dormiu na casa de Lázaro, tal, depois ele saiu, foi lá para o templo, eles começaram a querer perseguir Jesus, tal, Jesus escapou deles, queriam apedrejar, ele não era a hora ainda, ele escapou deles, foi lá para o outro lado do Jordão, foi um monte de gente lá, ele curou, ele ministrou, e aí vieram correndo trazer a notícia, olha, aquele quem tu amas, Lázaro, está muito enfermo. Jesus, a princípio, parece que não deu bola. Continuou lá mais 2 dias. Mestre, o teu, aquele quem tu amas, não. Como quem diz, dando uma indireta. É o que muita gente faz às vezes. Você não vai lá, não. Você não vai lá. Poxa, aquele que tu ama, você gosta de ir lá no casado dele. Você não vai lá. Lázaro, um homem muito conhecido dos próprios fariseus, dos escribas. E Jesus gostava muito de ir lá, gostava muito de Lázaro. Aí ele falou aquelas palavras, olha,
quem caminha durante o dia vê a luz do mundo. Olha, eu estou caminhando na luz. Por isso que eles não estão entendendo ainda o que está acontecendo. Mas aí, depois de um certo tempo, ele falou, vamos lá despertá-lo. Ah, se ele dorme, deixa ele dormir. Eles eram muito ainda ingênuos, né? Não tinham sido salvos ainda. Tudo isso que eu estou dizendo, tem um fator para dizer tudo isso. Tem muita gente nas igrejas que não estão salvas. Estão perdidas com um monte de pecados acumulados, porque ainda não entenderam essa graça maravilhosa, esse poder maravilhoso que está na nossa vida. Não entenderam, e muitos estão debaixo de maldição e ocultando pecados. Porque às vezes tem vergonha de buscar um pastor, um líder, para confessar os seus pecados. E os pecados vão se tornando ocultos, vão se acumulando, porque ele pensa que é o mais justo da terra, que ele não peca, mas está cheio de pecado. E fica morrendo. Por isso que tem um monte de gente enferma, às vezes vem para a ceia, com um monte de pecado, com um monte de perdão para pedir ou para liberar. E pratica a ceia do Senhor, que é algo poderoso, que renova a nossa vida, porque é a renovação de aliança com Cristo. E vem e toma a ceia daquele jeito, depois fica doente, fica com um monte de coisa, e não sabe o que é, vai acusar a igreja, vai acusar o irmão, e terceiriza aquilo que é culpa dele. Amém? Não estou bravo, mas essas coisas precisam ser ditas. Senão, vão ficar doentes a vida inteira, sem saber a pura verdade, a profundidade da verdade que está em nós, na nossa vida aqui, a obra de Jesus, que pertence a nós, amém, amados? Então é o seguinte, ministério da morte, ok, chave da morte, era a lei. Agora Jesus chega em Jerusalém, provoca os fariseus ressuscitando Lázaro, amém? Chama Lázaro, porque se ele tivesse, ressuscitem, ia sair todo mundo dos túmulos. Mas ele fala, Lázaro, específico, Lázaro vem. Ele vem numa palavra. Você sabe que você pode fazer tremendas obras de Deus com uma palavra? Se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você estiver centrado em Cristo. Se você estiver realmente revestido. Vai ser grande a obra de Deus por meio da sua vida. Amém, amados? Aleluia. E aí tá, eu vou provocar os fariseus, vou ressuscitar Lázaro. Lázaro vem. Eles ficam loucos. Tinham muitos lá, amando deles, do sumo sacerdote até Caifás, que foi lá para espionar, para ver o que estava acontecendo. Aí ele chegou correndo e falou, olha, aquele homem lá, não é fraco não, ressuscitou Lázaro. Ixi, se ele chegar aqui, nós vamos perder a mamata. Porque Roma vai vir aqui e vai nos destruir. Esse homem é perigoso. O homem é perigoso. Então vamos matá-lo. Ali foi feito conluio. Interessante que tinha que acontecer isso, porque o sumo sacerdote que tinha que declarar que ele morreria não só por um, mas pela nação toda. Olha só o que ele falou, sem saber o que ele estava falando. Ele profetizou que Jesus deveria morrer para salvar a humanidade, como o próprio Israel. Amém, amados? Olha só o que aquele homem declara, isso está escrito lá em João capítulo 12. Ali foi a trama para matar Jesus, com a declaração do sumo sacerdote, porque era uma autoridade. Olha a obra de Deus. Ele usou uma autoridade para poder manifestar o plano para matar o seu filho, porque era conselho e presciência de Deus que isso acontecesse para que nós fôssemos ligados na oliveira. É um aplauso a Jesus. Aleluia. Vocês leram lá que ele se fez maldito? Fez maldito? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro? Amém. Ele se fez maldito. Ele sabia que ele não tinha pecado no sangue dele. O sangue que ele ia derramar ia ser incontaminado, ia ser um sacrifício legal, vamos dizer assim. Sacrifício legal, puro, imaculado, e que o Pai, Deus, ia receber aquilo. Tem essa folha que voa da minha Bíblia, porque ela é ensinada a isso, amém? Para vocês verem que ela é viva mesmo. Glória a Deus. Minha Bíblia voa, anda, passa por baixo das cadeiras, vai por cima. Aleluia, Jesus, isso é tremendo. Só de olhar para ela, ela já vai no lugar onde eu quero. É impressionante, assim, né? É verdade, quantas vezes aconteceu isso? Aleluia. Mas é o seguinte, então chegou a hora dele ir para a cruz.
Chegou a hora mais fatídica, mais difícil, a hora mais relevante de tudo. Ele teve que entender que ele ia ficar sem o pai lá, ia levar tudo e mais um pouco sozinho. Amém? E o que ele levou? O que foi cravado nele? Ele cumpriu a lei, porque senão ele não poderia estar com a chave da morte. Amém? Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Oh, glória a Deus. Primeiro, 14, bem focado aqui. Yes, bem focado. Havendo. Quem não trouxe Bíblia, levanta a mão. Tudo bem. Em vosso nome, então põe lá. Não é no nome de Jesus, no nome deles, porque eles não estão sem Bíblia. Colossenses 2,14. Ok. Isso aqui é muito importante a gente ter sempre, senão no próprio celular, mas tudo bem, vocês já estão perdoados. Ok. E havendo, presta atenção nisso, que isso é chave. É uma das chaves. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o que ele está dizendo? Onde tinha ordenança? Bênção e maldição. Se você fizer isso, você tem bênção. Se você não fizer, tem 69 maldições sobre a tua vida. Porque se você pecasse numa cláusula da lei, num item da lei, você será culpado de todos. Estava lá em Tiago, está em Tiago capítulo 2. Amém, amados? Se você pecasse, não era culpado de todos, então estava debaixo de maldição. Não tinha jeito, estava todo mundo debaixo de maldição. Então, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Isso aí tem uma revelação, amados. O que Jesus fez? Nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo dela. Presta atenção nisso. Jesus, ele tinha que vencer como homem. Ele não podia já partir lá para o seu ministério a partir dos 30 anos como vencedor. Ele tinha que passar por todo aquele negócio. Ele tinha que ir vencendo o pecado a cada dia, a cada passo, a cada momento na vida dele. Foi uma larga e uma grande conquista através de Jesus para nós. Entendeu? Ele não podia, ele mesmo, se declarar filho já como homem. Ele era filho pela linhagem de Davi. Filho, como muitos são filhos de Deus só pela criação, não filhos legítimos nascidos do Espírito. Anota isso. Não filhos legítimos nascidos do Espírito antes de se encontrar com Cristo e nascer, receber a água, que é a palavra, receber o Espírito Santo, ser limpo e crucificar, morrer para o seu velho homem, de fato, e nascer para a vida eterna, nascer para a vida indissolúvel, nascer para o ministério da vida eterna, nascer por meio de Cristo e começar a caminhar aqui pelo Espírito, ainda ele não está liberto. Se não crucificou o velho homem maldito, fedorento, que não serve para nada, ainda não nasceu como filho legítimo. Amém, amados? Amém. Uau! Uau! Nem Jesus pode ser filho com poder, porque nós, quando nascemos do Espírito, nos tornamos filhos legítimos, não escravos mais, mas filhos com poder. Filhos, diga, filhos com poder. Nem Jesus pode dizer por ele mesmo que ele já era filho com poder, como o primeiro de uma nova família, que Deus veio buscar aqui. Nem ele. Ele era filho, Cristo que estava lá dentro, mas eu digo, como homem, ele tinha que vencer tudo para ser. Então abra aqui em Romanos capítulo 1. Ele não poderia passar por cima disso, senão Satanás também diria, isso é legal, meu, o que você está pensando? Você já é filho assim? Só porque você é Deus? Então você está se fazendo Deus. Então você não pode. Porque se ele fizesse isso, até poderia. Mas aí ele estaria infringindo tudo aquilo que ele veio resgatar. Ele estaria passando por cima da própria lei. Amém?
Olha aqui, Romanos capítulo 1. Por isso que eu quero ir tintim por tintim, para que você entenda, meu Deus. Romanos capítulo 1. Versículo 3 e 4. Pode pôr lá, vai. Hoje eu tô bonzinho, porque tem muitos que não têm. Amém? Mas é só hoje. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então todos nós, antes de nascermos de novo, somos criatura. Temos a descendência segundo a carne, não segundo o Espírito, porque não nascemos, não tivemos o encontro com Cristo ainda. Amém, amados? Agora, olha só, mesmo Jesus teve que passar por tudo isso. Versículo 4, segundo a carne, descendência de Davi, humana descendência, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição. Só depois ele foi declarado filho com poder, porque ele venceu. Por isso que fala a palavra, quando nós cremos pela fé, que não é dom nosso, vem de Deus, nós cremos, somos salvos e ressuscitamos junto com Cristo Jesus, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém, amados? Entenderam isso? Aleluia, entenderam isso? Amém? Então ele também teve que passar por isso, para que isso chegasse até nós. Ele pagou, olha o preço que ele pagou. Ele não podia chegar, eu já sou filho primeiro de uma nova família, eu já sou, tá? Porque eu sou Deus, eu faço como eu quero. Eu faço desse jeito mesmo. Seria soberbo, orgulhoso, e nós teríamos fritos, cozidos e mal pagos. Amém? Tá, continuando. Colossenses, volta lá, Colossenses. Eu dei uma parada para a gente ir aí, Colossenses 2, 14 e 15. 14 primeiro, tranquilo. E havendo riscado, vamos voltar lá, o riscado, o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, lei, o qual nos era contrário, porque era um instrumento de acusação, condenação, era a chave da morte, removeu do nosso meio, tirou do nosso meio, amém? Cravando-o na cruz. Agora aqui vai. Ele se fez pecado. Cumpriu a lei. Toda lei, que é um instrumento de maldição, que ninguém cumpre, falhar um, falar de novo, entra debaixo de toda a lista de maldição. Amém? Por isso que ele levou todas as nossas maldições, ele levou as nossas maldições, que eram nós, que era contra nós, pecado, que era contra nós. Amém? Por isso que ele foi massacrado na cruz. Quem foi cravado na cruz? Quem foi cravado? Não foi Jesus? Jesus, olha para mim aqui. Jesus foi cravado na cruz. O que estava nele era a lei cheia de pecado. Então, a lei que estava nele, cheia dos nossos pecados, foi cravado na cruz. Ele mesmo foi cravado na cruz. Por isso, quando ele ressuscita, ele tem a chave da lei nas mãos. Não tem, quem estava com a chave da lei era o diabo. Porque ele teve a legalidade para estar com a chave da lei quando o homem comeu o maldito fruto lá. Então, olha toda a digressão de Deus, podemos dizer assim, desde lá do começo, olha o caminho que ele traçou para chegar em Cristo, e Cristo arrancar a lei do nosso meio. Primeiro ele promulga a lei, por meio de Moisés, e por meio de Cristo ele vai lá e põe a lei nele, todos os nossos pecados nele, e crava na cruz. Ele é cravado na cruz. Por isso que quando ele morre, o diabo não tem acesso a ele. A morte não teve acesso a ele. Por quê? Porque estava nele. A lei estava nele, estava cravado. Ele se cravou na cruz. Então, por isso, quando ele ressuscita, ele está com a chave da morte e do inferno, amados. Ele se fez a maldição, tá? Não vou ficar repetindo isso.
Então ele está com a chave. O diabo não teve acesso a ele. Por isso que já dizia a palavra profética por meio de Davi: o meu santo não verá a morte, não verá corrupção. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Olha a obra. Só ele pôde. E ele lutou para isso. Ele teve que vencer tudo, o mundo inteiro ele venceu. Eu venci o mundo. Agora, ele que está em nós, a fé que está em nós, que é o próprio Cristo, vence também o mundo. O que vence o mundo? Nós vencemos o mundo, está lá em 1 João capítulo 3, ou melhor, 1 João capítulo 5, nós vencemos o mundo. E a nossa fé que vence o mundo. Fecha os olhos. Você quer ver? Espera aí, abre de novo. Olha para mim. Agora não vai abrir, não precisa abrir, eu vou ler aqui um negócio. Filipenses capítulo 3. Está um vento aqui arrasador. Dá um jeito aí para mim. Filipenses capítulo 3, versículo 17. É o seguinte. Havia alguns problemas no povo de Filipos, na cidade de Filipos, com os filipenses, né? E Paulo foi lá e mandou uma carta para eles, para dizer o que estava acontecendo e tal. No versículo 17, diz assim, Filipenses 3, irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Olha para nós, ele estava dizendo, que nós andamos na graça. Amém? Nós somos resgatados da maldição da lei, estamos na graça. Uau! Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, porque ele não queria que eles se perdessem. Por isso que ele falou chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo são inimigos da obra de redenção. Por que são inimigos? Porque essas pessoas estavam na igreja, tá? Todas as palavras que são ditas aqui nas cartas de Paulo foram alertas para a igreja. O que Jesus falou era primeiro lugar para a igreja. Porque os maiores problemas estão dentro da igreja. Para que a igreja seja revestida dessa autoridade, saiba das coisas que precisam saber e saiam para levar o verdadeiro evangelho, no evangelho capenga, como muita gente está pregando o evangelho capenga, tem muita gente debaixo de maldição, só querendo as coisas da terra, estão desplugados dos céus, amados, não morreram ainda, e não entenderam muita coisa, tem muita gente pregando que não entende nem o que está falando, por isso tem muita gente indo para o inferno que não estão escritos no livro da vida, vocês precisam entender isso, amados, e aí, são inimigos da cruz. O seu fim é a perdição. Tem muita gente dentro das igrejas perdidas. Seu fim é a perdição. O seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Quantas pessoas ou quantos crentes que você conhece que só pensam nas coisas da terra? Eu promulguei um jejum de 3 dias de líquido. Teve muita gente que não conseguiu fazer 3 dias. Tudo bem, quem tem problema de saúde até relevo, não tem problema nenhum. Mas veja bem, 3 dias. O que são 3 dias? Sabe por quê? Porque estão mais na carne do que no espírito. Não entendem isso. Ainda o Deus deles é o ventre. Eu estou falando assim para acordar, gente. Porque eu podia muito bem falar aqui umas amenidades e tudo bem, oh, glória a Deus, te abençoe, vai na paz. E aí, e a tua vida? Eu tenho que ter cuidado com a sua vida. Eu quero que você saiba a verdade. Conhecereis a verdade os libertará. Se tornou até lema de uma campanha. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, olha só. O escravo não permanece em casa, que é o escravo da terra, das coisas terrenas. Mas o Filho aí permanece para sempre. Aleluia! Morarei eternamente na sua casa. Tua bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Aleluia. Aí ele diz assim, mas a nossa pátria, versículo 20, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, para ser igual a ele, igual ao mesmo corpo de Jesus. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados, capítulo 4:1, muito saudosos irmãos, minha alegria e coroas estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, ele fala os nomes, Evódia, Sintique. Eu não daria o nome do meu filho desse, mas tudo bem. Apesar que é bênção. Que me sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajudes a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, esse ainda tem um nome, é Clamor, não é Clemente. E com os outros cooperadores, cujos nomes estão, aqui é lindo, no livro da vida. Paulo tinha convicção que todos aqueles que estavam com ele, que o imitavam, e que eram cooperadores, que receberam o Evangelho de bom grado, foram libertos da velha natureza, se converteram verdadeiramente, andavam no Espírito. Os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. Feche os olhos. Uma das coisas dessa mensagem é nós combatermos o pecado com a graça. Amém? Porque a graça, amados, nos justifica. Por isso que não adianta você querer se justificar, porque você mesmo não tem força para se justificar. Se você começar a querer se justificar, você vai entrar debaixo lá do negócio. Deus te justifica, a graça te justifica, o poder do sangue de Cristo te justifica. Amém? Glória a Deus, amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre os olhos de novo, olha mais um pouquinho para mim. Para mim, não põe lá não. Vou dizer para quem é lei. Versículo 9, 1 Timóteo, capítulo 1, só anota, depois você vê. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo. Você é justo porque Jesus te justifica. O sangue dele te justifica. A obra do Calvário te justifica. A graça que está em você te justifica. Então a lei não é para nós. Mas para os transgressores e rebeldes, não seja rebelde, senão você vai para debaixo lá. Os irreverentes, não seja irreverente, não seja dissimulado, não seja irreverente com Deus, irreverente com seus líderes, irreverente com pais e mães, irreverente com seus líderes, com seus chefes, seus superiores. Amém? E pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas que matam pai, para os matricidas que matam mãe, e homicidas que matam as pessoas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, ladrões, né? Os mentirosos, os perjuros que jura falsamente. E para o que for contrário à sã doutrina, que é a graça de Deus. A lei é para eles. Você é a graça. Para você é o revestimento de glória. Para você é o revestimento de poder. Para você é o revestimento do conhecimento de Deus. Para você é o revestimento do conhecimento dos céus. Para você é a intimidade com Deus. Para você é a conexão com os céus. Para você é ouvir a voz de Deus a cada dia. Para você é andar o rema de Deus, o poder da palavra. Para você é ter este conhecimento, como o profeta declarou lá em Abacuque 2,14. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, através de nós, através da nossa vida. Aleluia. Você não é isso pela tua força de jeito nenhum, mas é pela força do Senhor, pela obra que Ele fez. Aleluia. Eu combinei comigo mesmo que eu falaria desse assunto só no seminário, mas hoje eu não me aguentei. Falei, não, eu tenho que falar. Então receba, abra as mãos, feche os olhos, receba. Graça sobre graça, fé sobre fé, glória sobre glória. Lama choreanda, perdão sobre perdão,
lamassurianda, quebrantamento, unção, porque ele fez a obra, ele é o Redentor verdadeiro, ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O poderoso na batalha, que venceu todas as guerras e as nossas guerras lá na cruz do Calvário. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que nos conduz, Ele é para quem damos a liberdade, para Ele poder fazer tudo que Ele tem planejado através da nossa vida. Ele é verdadeiramente Deus, porque a verdade, o caminho é a vida. Ele é Labrassurianda, o autor da nossa fé. Ele é verdadeiramente, absolutamente Deus. Lamassurianda, Lamahai. Ele mesmo não transgrediu aquilo mesmo que Ele tinha estabelecido. Por isso, Senhor, a obra tua é majestosa. Ele é o Deus sereno, manso e humilde de coração. Por isso, quanto mais o teu coração for humilde, mais graça vai ter sobre a tua vida. A palavra diz isso em Tiago 4,6, ele dá graça maior aos humildes. Amém, irmãos? Quanto mais humilde, quanto mais você se humilhar, mais graça, mais conhecimento de glória de Deus você vai ter. Mais unção, mais revestimento, mais autoridade. Vem, Espírito Santo. A obra é tua, papai. A obra é tua, o teu planejamento. Tu és o Rei da história, Redentor que vive. Represtebi onda na baca, lavaxeri onda de balabas. Recotobrocoma negreviando. Amados, quem está aí com alguma dor, alguma enfermidade, cólica, quem está com cólica? Eu olhei para você, por isso que eu olhei para você. Deus mandou olhar para você. Recebeu a palavra, você está debaixo da graça. Teu Redentor vive. Ele venceu e com ele você é mais que vencedor. Pela palavra, pelo poder da graça, eu anulo essa cólica. Anulo, desautorizo, repreendo em nome de Jesus. Basta que o coromonostere canai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sebons. Xerebalabasta bracum. Aleluia. Anulo todo o mal no nome de Jesus que veio sobre a tua vida. Cadê a cola? Não tem mais? Dê um aplauso a Jesus, por favor. Quando Deus revela, já está pondo a mão. Essa palavra veio para todos serem curados. Quem mais está doente, tem alguma dor, febre. Ontem nós fomos em Cajamar. Acho que umas 2 pessoas que estavam com febre. Saiu na hora a febre assim. Parece que você via ela saindo, indo embora. Como uma pessoa. E na hora ficou fria a testa do rapaz. Estava quente, na hora ficou fria. Amém? Quem mais, tem alguém mais doente, com dor? Você, meu bonito? O que é? Coluna? Eu repreendo todo o mal que vem nesse nervo ciático. Toda nevralgia, toda inflamação de nervo, eu repreendo. Sai daí agora, em nome de Jesus. Aí no teu lugar. Renova, Espírito Santo, renova agora. Renova agora, Espírito Santo. Renova, renova.
Quando se fazia isso, tinha dor? Hã? Cadê a dor? Nada. Aplauda. Nada, saiu. Aplauda a Jesus. Receba. Dá uma unção aqui. Dá uma unção aqui, você não calcula. Encha ele mais. 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 Sheila, aleluia. Ser cheio do Espírito Santo. Que a sua vida seja um sinal de Deus na terra. Que você possa refletir a glória de Deus onde quer que você esteja. A unção de Cristo seja na tua vida. Aleluia. Vamos recebendo aí em nome de Jesus. Labra surianda labahai. Tem mais alguém? Quem está com mioma? Mulher que seja com mioma. Tem alguma mulher com mioma? Olha, que Deus for falando, eu vou falar, tá? Amém? É o seguinte, se você não se revela aí, eu tenho que falar. Quando Deus revela, lógico. Receba a cura. Seja dissipado este mioma. Eu desautorizo esse mioma estar aí. Mioma, pode sair e pegar no diabo agora. Em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito Santo. Encha de Espírito. Encha Espírito. Encha ela. Agora. Vai trazer o exame aqui. O ultrassom. Amém? Traga o ultrassom. Para glorificar Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem mais? Abra tuas mãos. Abra tuas mãos. Seja livre no seguinte sentido. Perdão é uma coisa que se libera velozmente para que não acarrete malefícios na sua vida. Libera. Ame os seus inimigos. Ame. Não importa quem. Ser curado em nome de Jesus. Já tem o exame? Eu declaro cura sobre a tua vida. Declaro cura na sua bexiga. Bexiga, se liberta, hein? Está declarado, mas uma vez está liberta. Eu desautorizo todo mal, toda malignidade, câncer, benigno, maligno. Pode sair agora, em nome de Jesus. Receba a libertação. Vanderlei, você precisa perdoar, perdoe. Porque esse negócio de não perdoar entra debaixo da lei, viu? Por isso que tem um monte de gente doente, cheia de câncer nos hospitais, crentes, que não perdoam. Se a pessoa que você precisa liberar perdão ainda não é cristã, Jesus rompeu o muro de divisão que havia entre Deus e os homens. Está lá em Efésios capítulo 2. Amém, amados? Ok. Então veja bem. Ele derrubou o muro por meio da obra da cruz do seu sangue. Se a outra pessoa que não conhece a Deus e você tem mágoa dela e não a perdoa, você mesmo se torna muro de divisão entre Deus e aquela pessoa que você não quer perdoar. E Deus a ama também.
Aí você vai ter um problema com Deus, problemão. Por isso que Paulo falou, muitos aí não estão inscritos no livro da vida. Mas ser livre, mas tem coisas que são difíceis. Foi difícil para Jesus. Foi difícil para ele. E mesmo assim liberou palavras de amor lá, na cruz. Amém, amados? Xarabaço. Receba a libertação. Receba um abraço. Ser sacerdote como Deus quer que você seja, cheio do Espírito Santo. Deus mandou te dar uma palavra. Você está preso em coisas que estão abafando o teu espírito, estão matando o teu espírito. E Deus mandou dizer o seguinte: levanta-te, pega o teu leito e anda. É como se estivesse no leito. Jesus te perdoou na cruz. Ele amou. Ele te amou. Ele te ama. Amém? Declarando palavra de libertação para que você seja um homem cheio do Espírito Santo e dê testemunhos tremendos. Deus quer dar um testemunho em nome de Jesus. Um abraço. Receba a libertação, homem. Eu vi arames farpados te amarrando. Poder de Deus que quer te libertar. O Senhor quer te libertar. Agora, a partir de hoje. Receba a libertação. Em nome de Jesus. Esses arames farpados que te amarravam estão sendo quebrados. É um passo. É um passo. Os nomes estarem arrolados no céu. Eu vejo um monte de acusações sobre ti. O diabo está te acusando. Está sendo anulado esse demônio de acusação na sua vida. Porque Jesus levou as acusações que eram contra nós. Se liberta das acusações. Jesus perdoa como perdoou aquela mulher. Ele te perdoa, Ele te liberta, Ele te renova, Ele te levanta e Ele te enche com o Espírito Santo para você ser uma mulher usada por Ele para impactar ao mundo, para ter esse testemunho. Em nome do Senhor Jesus, receba lá.